Fala galera, beleza? Murilo aqui falando. Sejam todos bem-vindos ao nosso aulão de número 9, tá? E a gente vai falar hoje como diminuir os sintomas da ansiedade pela manhã, tá? Esse vai ser o nosso aulão de hoje, tá? Peço desculpas aí pra vocês pelo atraso, tá? Hoje, não sei o que eu fiz, eu tava fazendo minhas coisas, acabei me embananando todo. Mas estamos aí para entregar essa aula aí, tá bom? E eu dei uma sumida também, né? Quem me acompanha aí pelas redes sociais sabe que infelizmente eu contraí o Covid-19 e fiquei muito mal por causa disso, né? E tive que dar uma afastada das lives. Agora os remédios que eu estava tomando acabaram, tô 100% bem e vamos retomar tudo isso hoje, tá bom? Vamos lá então. Prazer para quem não me conhece, eu sou o psicólogo Murilo Vital e aqui nas aulas, tanto nas aulas como nas redes sociais, eu ensino você a controlar a sua ansiedade, tá? Isso daí melhora a sua qualidade de vida também, tá bom? Como eu disse para vocês aí, sempre a gente tem aulões semanais, né? Que a gente aí sempre passa muitas dicas, muita orientação para que você possa estar aí controlando a sua ansiedade de fato, tá? A gente fala aí um monte de coisa sobre várias dúvidas que o pessoal traz e a gente falou aí a última aula, que eu não lembro quando foi, só que foi como lidar com os sintomas da ansiedade. Essa aí foi a aula 8, o aulão 8 que a gente teve, tá? E hoje nessa aula, né, a gente vai falar sobre como diminuir os sintomas da ansiedade que vem pela manhã, tá? Vamos falar aí em 3 tópicos, muita coisa. Primeiro tópico, né, que a gente vai falar quais são os 2 tipos de ansiedade, tá? Que trazem aí mais sintomas pela manhã, tá bom? Depois, 5 possíveis razões, né, que os sintomas da ansiedade podem estar vindo aí pela manhã também. Vamos aí, talvez sejam essas, tá, gente? Não tem algo fechado assim, tá? Vocês vão ver aí que tem muita coisa que pode ser vista mais a fundo, mas você já vendo aqui, você já pode identificar se tem alguma coisa na sua rotina, tá? E depois a gente vai falar 9 estratégias, tá, gente? Sobre, 9 mesmo, sobre 9 estratégias para você estar controlando a sua ansiedade pela manhã, tá bom? E a gente vai falar sobre isso daí, tá? Como eu sempre falo para vocês, comecem a controlar a ansiedade pelo sono, tá bom? Vamos lá então. Se vocês aí também quiserem, tá tirando print aí desse aulão e depois se você me menciona lá, eu vou estar repostando nos stories, tá bom? Olha que legal, repostando você, tá? Vamos lá então. Vamos lá para o nosso primeiro tópico, que quais são os 2 tipos, né, que prejudicam a ansiedade pela manhã. A primeira ansiedade, o tipo de ansiedade, né, que a gente vai falar que atrapalha você pela manhã, que pode estar atrapalhando, é o transtorno de pânico, tá bom? O transtorno de pânico pode estar atrapalhando você, porque ele pode vir de repente, né? A pessoa tá lá e a pessoa não precisa. Tem alguns casos que as pessoas têm ataques de pânico também, gente, que elas não têm indícios de ansiedade, tá bom? São ataques assim totalmente aleatórios, tá? Mas quem tem o pânico, às vezes a pessoa pode ter até dormindo, tá bom? Às vezes a pessoa está dormindo e tem algum ataque de pânico, ou às vezes ela pode ter esse ataque de pânico pela manhã também, tá? Então esse aí é um motivo pelo qual esse tipo de ansiedade ele pode estar vindo aí assaltar, né? Que se fala, né? A pessoa pode ficar muito mal pela manhã por causa desse tipo. O segundo tipo, que é um tipo de ansiedade bem conhecido, é a TAG, né? TAG, que é o transtorno de personalidade generalizada. O que é isso? A pessoa, ela acha que ela tem pensamentos catastróficos, negativos, que um futuro próximo vai dar tudo errado,
né? Por exemplo, a pessoa pensa assim: nossa, amanhã eu tenho que ir trabalhar, mas eu acho que não vai dar tempo, e se não dá tempo de tomar o café, e se eu acabar atrasando e não dando tempo para pegar o ônibus, e depois o meu chefe vai me xingar, e eu preciso desse emprego, e ele vai me dar advertência, vai me ser mandado embora. Então é uma história que a pessoa vai contando para ela mesma de forma negativa, porém, esses pensamentos, ou eles podem acontecer, né, de uma forma assim, bem, bem mais suave que ela estava pensando, ou esses pensamentos talvez nem aconteçam, tá? Então, mas a tag tem esse poder aí de estar aumentando muito essas coisas, tá bom? Vamos falar de novo? Comece a controlar a ansiedade pelo sono, tá bom, gente? Não se esqueçam. Olha, eu tinha também, né? Eu tinha tag há alguns anos atrás, né? Depois eu comecei a controlar tudo, mas eu tinha uma coisinha ou outra na época da faculdade, né? Como que foi isso daí? Eu chegava em casa, né? Ô, Denis, boa noite, beleza? Seja bem-vindo aí. Eu tava na faculdade e eu chegava por volta de 5 horas do serviço e depois a faculdade começava às 7, as aulas, né? E eu já com a cabeça muito pesada, né? Por causa de muita coisa que eu tava fazendo, tudo, eu demorava bastante pra eu me arrumar, pra eu colocar as coisas em ordem. E eu acabava chegando atrasado sempre lá na faculdade, né? Porém, eu já vinha com esse pensamento em casa que eu ia atrasar, né? Eu já falei, nossa, eu vou atrasar, eu vou perder. Olha lá, olha eles batendo palma lá. A gente também teve, né, Lili? A gente também teve. Por isso que eu conto aí bastante coisa pra vocês aí, né? Eu me baseio bastante na psicologia, né? Logicamente. Porém, eu uso esses exemplos aí para estar trazendo para vocês exemplificar melhor. Porém, tem que usar a ciência, né? A gente tem que colocar a ciência na frente de tudo primeiro. Depois a gente usa os exemplos assim, senão fica um negócio bagunçado, que não é científico, né? Então a gente faz esse trâmite aí, tá bom? E eu ficava atrasando pra caramba, né? Eu ficava lá, eu atrasava na hora de tomar banho, né? E eu às vezes eu me cobrava porque eu não estava rendendo direito na faculdade, e eu chegava cansado, com a cabeça estourada. Eu trabalhava no Poupa Tempo, que é daqui de Limeira, né? Então eu chegava com a cabeça um pouco mais pesada, né? Tem algumas práticas que eu poderia estar fazendo, estar aplicando naquela época, porém eu não tinha esse conhecimento que eu tenho hoje, que eu passo para vocês também, tá? Mas enfim, é assim também que, só para vocês terem uma ideia de como essa tag aí pode estar atrapalhando o nosso dia a dia, tá? Ela pode atrasar aí bastante coisa, a gente pode ficar preocupado com várias coisas ao mesmo tempo e a gente fica preso nesse ciclo de pensamentos, tá? Então é uma coisa assim que a gente tem que estar muito ligado, tá bom? Vamos lá então para o nosso segundo tópico, tá bom, gente? Gente, só lembrando aí, tá? Se vocês quiserem tá tirando print aí desse aulão que a gente tá tendo e tá me colocando lá, me mencionando, tá? Depois eu vou repostar no meu Instagram, tá bom? Lá nos stories também, eu reposto você, tá bom? Então vamos lá. Segundo tópico, tá, gente? 5 razões, tá? Possíveis razões. Essas são só algumas razões, tá? Podem ter outras, pode ser alguma delas, mas a gente vai falar aqui. Possíveis razões aí, 5, tá? Possíveis razões que você esteja aumentando a sua ansiedade pela manhã, tá? Vamos lá. A primeira delas, como a gente já falou, pode ser o transtorno, né? Esses dois transtornos que a gente falou. Pode ser um transtorno de... Opa, tô chutando minha água aqui. Pode ser o transtorno de pânico e o transtorno de ansiedade generalizado, tá? Essa aí é a primeira possibilidade, tá bom? A segunda possibilidade pode ser uma causa hormonal, tá? O que é isso?
Causa hormonal, no caso do cortisol, tá bom? Às vezes o cortisol ele é bom quando ele tá em pequenas doses, tá? O cortisol, para quem nunca ouviu falar ou já ouviu, ele é o hormônio do estresse. Ele digamos assim, tem pessoas que falam que ele é o hormônio da guerra. Ele prepara a gente para a guerra, ele prepara o nosso corpo para a guerra também, tá? Ele pega e ele coloca a gordura dentro do sangue, ele armazena mais energia pra gente também, o cortisol, né? Ele armazena também mais gordura daí. Por isso que tem muita gente que a pessoa não come tanto ou tem uma alimentação assim meio que balanceada, né? Eu não sou especialista em nutrição, porém ela tem às vezes dificuldade aí na forma física dela, de emagrecer, de perder peso, alguma coisa, porque os níveis de cortisol dela estão muito altos, né? O nível de cortisol dela está altíssimo, ela tem daí dificuldade, porque o corpo está armazenando, né? Ele acha que ele está preparado para a guerra, então a pessoa fica estressada e por fim engorda daí. Então o estresse infelizmente engorda, tá, gente? Mas porém, esse negócio assim, já ouvi falar, né, tem pessoas que medem o nível de cortisol também. Não precisa disso, tá, gente? Isso daí é dinheiro jogado fora, tá? Não precisa medir o nível de cortisol. O que você tem que ir atrás do que está estressando você, tá? O que está fazendo aí você sair da linha com todo esse estresse aí que você está, tá bom? Vamos lá. O terceiro é hipoglicemia, tá bom, gente? Já aconteceu com vocês aí de acontecer o seguinte: você tá dormindo, tranquilo, tudo, e por volta de umas 3 horas da manhã, você acordar, tá? Você acordar sem sentido nenhum. Comigo já aconteceu isso daí também. Eu tava na 8ª série, eu nem sei como que é as coisas de série agora. Eu tava na 8ª série e todo dia, pontualmente, às 3 horas da manhã, eu acordava, né? Eu tava acordando, mas eu nem dei bola pra isso, depois eu parei também de estar acordando. Mas por que isso daí acontece? Porque o nosso corpo acorda a gente por causa que ele pensa que tá faltando carboidrato pra gente. Ele acha que tá faltando energia, alguma coisa. E ele pega e ele acorda a gente nisso daí e pra gente correr atrás de energia, pra gente correr atrás de mais comida, tá? Porque ele não quer que a gente morra. O nosso corpo é uma coisa fantástica, gente. É um negócio assim muito, muito complexo e ao mesmo tempo cada função dele é extremamente detalhada e delicada. E daí o que acontece? A pessoa, o que pode ter acontecido que aconteceu isso daí? A pessoa ela pode ter na noite anterior, um pouquinho antes, comido alguma coisa que tinha carboidrato simples, né? O que é isso? O que tem o carboidrato simples? Na onde? Tem nas porcariadas aí da vida que a gente conhece. Massa, né? Pizza, doce. E o que acontece? O nível, né? Esses carboidratos que são encontrados aí são chamados de carboidratos simples, tá? Do jeito que ele entra, né, no nosso corpo, ele pega, tem aquele pico, né? Pega assim, buf, dá aquela explosão, né? Dá aquele relaxamento. Por isso que tem muita gente aí que gosta de, quando tá estressado, chocolate, doce, essas coisas assim. Mas depois ele despenca também de uma maneira muito mais rápida. Ele não é estabilizado, né? Ele pega, a pessoa come, buf, vai, depois desce, entendeu? E isso daí, o corpo entende que desceu demais e ele precisa, para estabilizar isso daí, a hipoglicemia, de mais glicose, tá? Ele precisa aí se alimentar. Então, por isso que às vezes pode ser o nosso corpo aí mais ou menos 3 horas da manhã tem normalmente um pico aí, uma queda, tá? Porém, as pessoas que mais sentem, elas podem estar consumindo muito carboidrato simples, tá bom? E o que ela pode estar fazendo isso daí? A dica adiantada é estar pegando e comendo carboidrato complexo, tá? O que é isso daí? Por quê? Porque esse carboidrato complexo, ele vai, né, soltando pro corpo.
mas ele vai soltando devagarzinho, né? Ele pega, solta aqui, depois solta mais um pouco, tá? Então, a pessoa, se ela começar a comer carboidrato complexo durante a rotina dela, durante o dia, colocar aí café da manhã, depois à tarde, depois à noite, ela pode aí estar às vezes melhorando esses sintomas que ela tem pela manhã. Por quê? Porque daí ela tem essa queda, às vezes a pessoa acorda, às vezes não. Ou às vezes ela vai lá pela manhã e tem o corpo dela reage, né, com sintomas da ansiedade para ela ir atrás de comida. E também os sintomas da hipoglicemia, eles são muito parecidos com os sintomas da ansiedade. Então a pessoa está tendo uma queda aí de insulina, tá? Glicose no corpo, tudo. E daí isso, ela fica... O corpo, ele apresenta esses sinais, ela acha que está ansiosa. E talvez depois ela desenvolva mesmo, ela fica ansiosa por causa desses... Vocês entenderam? Vai fazendo um rolo, vai ficando um ciclo vicioso. Ela fica ansiosa por causa dos sintomas da ansiedade que a hipoglicemia causou nela, tá? E daí de manhã já acontece toda essa bagunça aí, tá bom? Então, é a terceira possível causa que pode estar indo aí para você tá vendo. O quarto é desidratação, gente. Beber água, falando em água, ó. Desidratação. Às vezes a pessoa não correu, né, não tomou aí água durante o dia dela, tomou pouca, tá? Às vezes a água dela tá insuficiente, ela não tomou um pouco antes de dormir também, e o corpo dela tá acordando ela, ó, precisa tomar água, tá? Precisa fazer alguma coisa. Às vezes a pessoa também bebeu um pouco a mais e o corpo pede mais água também, então ele pode estar acordando aí a pessoa por causa disso também, pela desidratação, tá? Quase eu me enrolo aqui, desidratação. E o quinto possível, tá? Que nem eu acabei de falar também, é o álcool, tá bom, gente? O álcool, assim, ele, para estabilizar depois a pessoa, né? Ele demora de 8 às 10 horas depois do consumo dele, tá? E durante, que é o efeito rebote, e durante esse período aí, a pessoa pode ter aí vários sintomas de crise de ansiedade ou mesmo crises de pânico, tá bom? Por quê? Porque o álcool ele entra no corpo da gente, relaxa, né? A gente fica relaxado, tudo tem aquele efeito meio que anestésico, porém depois vem a conta, né? Para pagar, que é a conta que a pessoa sobe aí os níveis de ansiedade e também sobem os níveis não, a chance dela ter umas crises de pânico também, tá? Então essas daí são 5 possíveis causas, tá, gente? Que a gente vai vendo aí com o tempo, tá? Vamos lá, tá bom? Agora a gente vai para o nosso terceiro, tá? O nosso terceiro aí tópico, tá bom? Que eu vou trazer para vocês 8, eu falei 9, não é 9 não, é 8, tá? Mas as outras são muito boas. 8 estratégias para você estar diminuindo aí a sua ansiedade pela manhã, tá bom, gente? Eu vou estar falando aí para vocês, tá? Mas antes aí de eu falar isso, né? Eu tô com um treinamento aí, tá? É tipo como se fosse um tratamento mesmo, chama ansiedade sob controle, tá bom? O que é isso aí? Ansiedade no controle. A gente vai fazer um treinamento, tá? Que eu disponibilizo aí vídeos, né, para a pessoa, para que ele tenha uma caixa de ferramentas para você poder aí tá controlando a sua ansiedade de uma maneira mais eficaz, tá bom? E daí lá eu trago 5 pilares, tá bom? Para a gente estar controlando, para você estar conseguindo aí controlar a sua ansiedade, tá? O primeiro pilar, né, que eu falo sempre aí para vocês, que é o sono, tá bom? Um bom sono aí, ele pode estar regulando os nossos níveis de ansiedade. Se for uma ansiedade leve, não precisa assim nem ser algo tão profundo, tá? É lógico que tu precisa cuidar do sono também, tá? A gente vai ter muita estratégia, muita prática. O segundo, tá? É a respiração controlada.
respiração descontrolada, ela pode ir trazendo vários e vários sintomas da ansiedade, tá bom? O terceiro, tá, é a alimentação. Alimentação, eu falo, muita coisa que a gente come, muita coisa que a gente bebe, pode estar trazendo aí a nossa ansiedade está desenvolvendo, entendeu? E às vezes a gente nem sabe que aquilo lá está fazendo mal naquele horário, é que tem muita coisa, entendeu? Mas assim, o que a gente come ou bebe, né, influencia, e também os horários que a gente come e bebe também influencia, tá? 4, aí, estratégias práticas, tá bom, gente? Vocês podem ver aí pelos cursos aí que eles falam muito de estratégias práticas, eles falam muito dessas coisas aí que você pode estar controlando a ansiedade, tá? Porém, eles não falam desses 3 pilares aqui, tá? Porque a pessoa, por exemplo, ela conseguiu controlar a ansiedade dela, né? Mas só pelas práticas, às vezes, ela pode ter controlado, porém o sono dela tá ruim, tá? Então você imagina, ela não controlou o sono, ela pode ter, por causa desse pilar aqui que ela não controlou, ela pode ter uma recaída da ansiedade. E os outros cursos não contam isso, tá bom, gente? Por quê? Porque os outros cursos são formados assim por... Querendo ou não ajuda tudo, mas querendo ou não é uma coisa assim, meio que tratada no achismo, né? Então a gente tem que tratar na ciência isso daí, tá bom? E vamos lá pro 5º pilar, que é o exercício físico, tá? Às vezes a pessoa assim pensa, tem algumas pessoas que vão assim pensando, nossa, é só fazer exercício físico que a minha ansiedade melhora tudo. Melhora, é muito recomendável fazer exercício físico, tá bom? Porém, às vezes a pessoa, só de pensar em fazer o exercício físico, ela já começa a se sentir mal, tá? Ela começa aí a se sentir muito ruim, tá? E então a gente vai falar sobre tudo isso daí, tá bom? Esse curso daí é um curso, é um tratamento, né? Eu não sei, eu não trato muito como curso, porque eu acho uma coisa meio, não sei, não é muito profunda, né? Vamos falar que é um treinamento, né? Onde eu vou falar sobre esses 5 pilares, vocês vão ter vídeo, tá? Vocês vão ter atenção total, suporte eu mesmo que dou para vocês, tá bom? E durante 6 meses, tá? Os 6 primeiros meses aí, semanalmente, vocês vão ter como me encontrar online, tá? A gente vai fazer aí pelo Zoom, tá? Porque para falar, né, ter vídeo jogado aí, vocês vão achar bastante coisa minha, tem bastante coisa pela internet. Só que a atenção é diferente daí, né? Para quem tá querendo levar isso daí mais a sério. Por quê? Vai ser uma mentoria comigo, tá? Por que mentoria? Porque não vai ser sessão de terapia. Para a gente ajudar você a estar colocando esses 5 pilares aí, tá? Um de cada vez, de modo assim, bem estratégico mesmo, aí na sua rotina, para estar ajudando você a colocar. Porque colocar vídeo por vídeo, né, a gente, como eu disse, já viu. Então, aí a gente vai pegar e tá ajudando você semanalmente aí, durante 2 horas, tá? 1h30, não, 2 horas, para estar ajudando você a colocar esses pilares aí na sua rotina, tá bom? Olha aí que oportunidade, tá? Então, se você se interessou, depois você vai lá no meu direct, tá? Para você aí tá sabendo o que fazer, como entrar aí nesse método, tá? Meu, que eu desenvolvi, e para ter mais oportunidades aí para você estar controlando a sua ansiedade pelos 5 pilares aí, tá? Do controle da ansiedade, que é muito bom, tá bom? Mas essa oferta aí vai ficar só durante 3 dias e 72 horas, tá bom, gente? Então, se você se interessou, vai lá no meu direct depois, tá? E me pergunta que a gente conversa, tá bom? Vamos lá, para agora as 8 estratégias para você diminuir a sua ansiedade pela manhã, tá? Primeiramente, você verifica o seu sono, tá bom, gente? Porque, como eu disse, acabei de falar para vocês aqui,
o sono pode estar atrapalhando muito você aí, uma noite mal dormida pode estar vindo aí trazendo prejuízos já no dia seguinte, tá? Então, vocês veem a importância do sono. Talvez o sono de má qualidade pode estar trazendo esses sintomas da ansiedade pela manhã, tá? Segunda dica aí, prepare-se na sua noite anterior. Por exemplo, você vai sair no dia seguinte para você trabalhar. Se você já for trabalhar, então você pode já se preparando nisso daí. Por exemplo, você vai levar a marmita, você vai levar a sua bolsa com as coisas, você vai preparar sua roupa, tá? Por quê? Porque depois no dia seguinte, se alguma coisa acontecer, já tá tudo preparado ali, já tá tudo nos trinques, tá? Então você não precisa ficar correndo atrás das coisas, você já se prepara antes para isso, tá bom? Tem uma rotina matinal, tá bom, gente? Se você gosta aí de tomar um banho pela manhã, você toma, por exemplo, acorda 8 horas, 7h15, 7 horas eu tomo banho, 7h15 eu tomo café, tá? Tem uma coisa, tipo uma rotina, passo a passo mesmo. Por quê? Porque o nosso cérebro ele gosta de conforto, tá? Então, se você tem uma rotina logo de manhã, para você eu vou fazer agora isso, você não fica estressado. Você não fica estressado, porque daí você não precisa estar pensando no que você vai fazer. Tá uma rotina e é só você ir. O cérebro, ele economiza energia, tá? A função dele para economizar energia é uma coisa assim bem absurda. Então você já está dando um conforto para ele, como se fosse dando um descanso assim, sabe? Não utilizando ele de forma tão ativa assim, logo de manhã, né? Melhorar os seus carboidratos, tá? Como eu disse para vocês, evitar aí tá comendo perto de dormir, né? Tá comendo pizza, tá comendo bolacha, tá comendo essas coisas aí que são feitas com carboidratos simples. Porque vocês viram, né? Vem a glicose, ela dá aquele pico, né? A pessoa se sente bem, tudo, confortável, depois ela desce. E ela pode estar acordando no meio da noite com isso ou no dia seguinte. Tá bom, Murilo, mas daí o que eu uso, né, de carboidrato complexo? O que eu posso estar comendo de carboidrato complexo? Você pode, por exemplo, de manhã, tá comendo batata doce, tá? Bolacha integral, tá bom? Aveia é muito bom também, tá comendo de manhã. Tem todos os carboidratos aí complexos, tá? Depois de tarde, você pode comer um cereal, tá? Cereal aí, granola também, pode estar colocando aí no meio. Granola é muito bom, gente. Não sei se vocês já comeram já, mas eu particularmente gosto pra caramba, entendeu? Também, e à noite, daí você pode colocar na sua janta um arroz integral, tá? Alguma coisa assim que tenha um carboidrato complexo, porque, como eu disse para vocês, aí o carboidrato ele vai equilibrando, tá? Você, por exemplo, você comeu aqui de manhã, né, carboidrato complexo, de tarde, à noite, e você está equilibrando isso daí para o corpo não te dar o estresse, porque ele faz o que quando você come carboidrato simples? Ele vem para o corpo, só que ele vai embora rapidão também, né? Então, se você está dando alimento, carboidrato para o corpo, porque complexo, ele vai liberando devagarzinho. E assim você não tem aquela queda de insulina, de glicose, e assim não vem a sua hipoglicemia, tá bom? Então, veja como é importante aí a alimentação durante o dia, o que você está comendo durante o seu dia, tá? Então, é muito importante você estar vendo isso também, tá bom? Vamos lá. O 5 eu falei, o carboidrato complexo, né? A 6 agora, se hidrate, né, gente? Como eu falei para vocês, às vezes o corpo vai acordar você de madrugada, tá? Ou de manhã para estar tomando a água. Então, aí ele pode estar acordando você, tá mexendo com você pelos níveis de ansiedade, tá? Aí ele faz o quê? Solta o cortisol, aí vem o estresse, aí depois vem alguma aceleração, né, do batimento cardíaco, e depois a pessoa pode aí ficar com a respiração acelerada. Você está vendo que uma coisa puxa a outra? É que nem corda. Acontece uma coisa lá atrás, aí ele vai puxando,
até que acontece essa bola de problema logo de manhã, tá? Atividades físicas também, tá bom, gente? Se você gosta de fazer atividade física e se for possível você fazer também, tá? Prefira fazer pela manhã, tá bom? Por quê? Porque daí o seu corpo ele vai subir a adrenalina pela manhã, o cortisol, né? Tudo, a endorfina também, tá? A serotonina, ela vem com o tempo, mas ela vem assim por volta de 2, 3 meses depois de a pessoa estar fazendo exercício físico, tá? Mas a endorfina é algo que vem mais rápido, né? Então, aí você pode tá optando, se for possível, eu falo, porque dependendo da nossa rotina aí, a gente tem para fazer exercício somente de tarde ou à noite. E se você puder fazer pela manhã, então é melhor daí. Aí depois esse nível de adrenalina ele vai subir, né? Mas já tá de manhã. E depois ele vai descendo conforme for a hora de dormir, mas você fez isso lá de manhã, entendeu? E quando tá à noite você já tá mais com o nível estabilizado de cortisol, de adrenalina, isso daí não vai tá atrapalhando você depois no dia seguinte para você estar sentindo esses sintomas aí de ansiedade, tá bom? E tem aqui a última dica, a oitava. Ah, não, é 9 dicas mesmo, gente. Eu esqueci de colocar o número aí. Oitava dica é um diário de cabeceira, tá? Quem era aí dos anos 90 aí, né? A gente lembra bem que usava uns diários de cabeceira, usava diário de cabeceira não, quem usava mais eram as meninas, né? Que usava aqueles diários lá. Escrever é muito bom, tá bom, gente? Porque a gente solta, né? Quando a gente tem alguma preocupação, às vezes a gente tem a gente pode pensar assim, falando, nossa, eu estou preocupado com alguma coisa. E se você está preocupado, você vai lembrar daquilo, tá? Isso daí dá um desgaste enorme pra gente. Então, você tendo um diário ali, você pode estar usando ele para anotar suas coisas e você não ficar preocupado com isso e logo de manhã ter esses sintomas aí da da ansiedade, tá? Você pode fazer esse diário de cabeceira à noite também, uma diquinha extra aí. O diário de cabeceira à noite, se tiver muitos pensamentos, escreve tudo. Escreve garranchado, sem sentido nenhum, né? Eu me sinto um fracassado, uns exemplos assim, né? Que vem na sua cabeça. Não precisa ficar medindo palavras não, tá? Se não quiser também estar mostrando para ninguém isso, é um direito seu. Eu me sinto fracassado, nada dá certo, e as coisas vão dar errado mesmo, porque sempre foi assim, tal, entendeu? Pensamentos positivos você pode colocar, mas é interessante você colocar o que realmente você está sentindo naquele momento, tá? Você coloca para fora isso daí, né? Você vai externalizando isso, tá? E quando a gente externaliza, escreve, fala sobre as coisas, a gente solta aquilo. Quando a gente solta, parece que vai um peso embora pra gente, tá? Então, muito importante você ter isso daí. Se no dia seguinte você desconfia que está com ansiedade, com sintomas da ansiedade, por causa disso também, você pode já levantar, né? Você levanta, você pensa, nossa, vai vir aqueles pensamentos catastróficos na minha mente aí. Você pega lá e vai anotando também, vai anotando tudo de manhã. Eu tenho que fazer aquilo, eu vou lidar com o meu chefe, pelo amor de Deus, meu chefe é um chato, ele pede todas as coisas pra mim, não vê meu esforço, tudo. Vai anotando tudo, tá? O que vier na mente você anota, não se preocupa com vírgula, ponto final, não se preocupa com nada disso, tá? Só deixa solto, só deixa se soltar, tá bom? E a última técnica aí, tá, gente? É a técnica 9, que é a técnica 2, 3, 4. Essa técnica aí é muito boa também se você estiver passando, né, por um momento aí de crise de ansiedade, tá bom? Como que ela funciona? Deixa eu só beber uma água aqui. Você vai, por 2 segundos, você vai sugar pelo nariz, né, o ar, você pega 2. Por 3 segundos, você vai segurar o ar, tá? E por 4 segundos, você vai soltar o ar. Se quiser até fazer barulho, é melhor. Então assim, ó, 2,
3, 4. Tá bom? Você vai fazer isso por 4 vezes, esse ciclo aí, tá? Depois o que você vai fazer? Depois você vai fechar os olhos, tá? Você vai imaginar aí que você tá numa cachoeira, tá? Esse daí já é o exercício de visualização junto com esse de respiração, tá? Você acaba de fazer isso daí, aí você vai lá, fecha os olhos, tá? Pode imaginar mesmo assim que você tá debaixo de uma cachoeira, tá bom? Com água bem leve, tá? A água caindo aqui, ó, né? Caindo nos seus ombros, aquela água gostosa, nem muito fria, nem muito gelada, tá? Tá aquela temperatura muito agradável. Você tá sentindo aquilo lá caindo aí no seu corpo, tá? Você tá vendo aquilo lá. Tá muito boa a sensação, aquilo lá tá te trazendo uma leveza, entendeu? Aí você vai se imaginar, depois que você sentiu tudo isso, você dá um passinho para trás, entendeu? Você dá um passo para trás e você sai dessa cachoeira. A cachoeira vai ficar aqui na sua frente. E você vai ver aquela cachoeira, você vai ver que está caindo, você vai ouvir o barulho e você vai imaginar que aquela cachoeira são os seus pensamentos, entendeu? Essa cachoeira são os pensamentos. Então os pensamentos você pode se afastar dele. Os pensamentos não são você. Os pensamentos são essa água que está caindo. Essa água está caindo aí, tá? Ela faz barulho, mas essa água não é você. É somente a cachoeira. Tá bom? Aí depois você volta, vai voltando aos poucos. Respira um pouco, vai abrindo os olhos devagar, tá? E você faz de novo aquelas respirações que a gente falou. Você vai respirar 2 segundos pelo nariz, prende por 3 e solta 4. Você vai fazer isso daí por mais 4 vezes daí, tá bom? E você vê se vai ter um resultado bom para você, tá bom? E é isso, gente. Espero que vocês aí tenham gostado muito desse aulão de hoje, tá bom? Quem quiser ver o meu método, tá? Ansiedade no controle, vai lá então, que vai ficar válido essa oportunidade somente por 72 horas, tá bom? E é isso que eu queria falar com vocês essa noite. Boa noite para todos aí, tá? Apliquem as dicas aí, vê qual que vai dar certo. Algumas vão, algumas não vão. Isso daí é normal. Por isso que eu trago um montante de dicas aí para você tá utilizando, tá bom? Boa noite, gente. Tchau. Tchau aí, Denis. Você tá aí ainda? Não sei se tá. Boa noite e até mais.